Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G. Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus, lote 55, CDO, cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A partir de agora, a partir deste momento, quero cumprimentar aí a todos com a santa e poderosa paz do Senhor nessa noite abençoada de segunda-feira, irmãos. Noite abençoada de segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Aqui quem fala é Pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus. E hoje, né, excepcionalmente, nessa segunda-feira, nós estamos aqui com o estudo bíblico da palavra, né? Estudo bíblico é toda terça-feira, mas devido a esse feriado, excepcionalmente, nós vamos estar fazendo aqui, nesse dia de hoje, né? Nessa segunda-feira, o estudo bíblico da palavra vai ficar salvo aí no Facebook, no YouTube, né? Para você estar aí sendo abençoado e abençoada pela palavra do Senhor nessa noite de hoje, irmãos. Sem perda de tempo, já vamos aqui para a lição desse dia de hoje. Vou estar colocando aí na sua tela. A lição está aí, lição número 7, o ministério da igreja. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2024,
quarto trimestre, irmãos. Primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Primeiro trimestre de 2024. Nossa irmã Nilde Villanova já está aí, né? Minha família também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Sabemos que hoje é feriado, muitos estão aí viajando, outros curtindo aí com seus familiares, né? Mas nós vamos cumprir com a nossa missão nessa noite de hoje, que é de deixar o estudo bíblico aí guardado, né? Deixar o estudo bíblico aí salvo, tanto no YouTube como no Facebook também, porque sempre vai estar alcançando uma vida, e isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Então vamos aí, texto áureo, já vou estar colocando na sua tela o texto áureo. Texto áureo está em Efésios, tem como referência Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando a palavra de Deus diz ele mesmo deu uns, está falando de Jesus, né? Então, como nós sempre aprendemos, Jesus não dá igreja para pastores, ele dá pastores para igrejas, né? Jesus, ele levanta evangelistas, apóstolos, profetas. Então, é este o ministério, irmãos, que nós vamos aprender, né? O ministério da igreja, igreja como corpo, e é sobre esses homens e mulheres de Deus, que Deus levanta, que nós vamos estar aprendendo agora também, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então veja que não são cargos, né? São ministérios que Deus dá para homens e mulheres de Deus usados por Ele. Vamos lá, verdade prática. Verdade prática diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então veja que os dons ministeriais foram dados. Aqui não está nem falando dons espirituais, né? Está falando de dons ministeriais, os ministérios. E eles foram dados à igreja com o intuito de edificar. Já aprendemos várias vezes que edificar é construir. Edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, ou seja, o aperfeiçoamento. A Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la e para terminá-la, né? Até o dia de Cristo. Maturidade é isso, é um aperfeiçoamento. Todo cristão precisa da maturidade. Deus não nos chamou para ficarmos estacionados. Deus não nos chamou para nós vivermos o resto da nossa vida como meninos, né? Deus nos chamou para crescer. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu andava como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o intuito de Deus é esse, é fazer com que a gente cresça para a glória e para a honra dele. Amém? Então, dito isso, nós já vamos aqui avançar. Estávamos aqui na verdade prática e nós vamos avançar para a leitura bíblica. Leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa, né? Nossa irmã Maria Alice já está aí também. Jesus abençoe nossa levita, em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16 é a leitura que você vai estar lendo na sua casa. Mas depois, né, quase no final da lição, nós vamos fazer essa leitura também, porque essa leitura tem coisas interessantes que nós precisamos aprender. Amém? Então vamos lá, irmãos. Apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidos para o exercício ministerial. Vamos para a introdução. A introdução diz o seguinte: nesta lição, veremos o ministério. Só voltar um pouquinho aqui na minha revista, irmãos, que minha revista não está aqui no ponto certo.
Pronto. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Avançando, todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Amém? Glória a Deus. Só voltando aqui, né? Duas coisas que nós temos que destacar. Aqui diz, irmãos, que todo cristão é um sacerdote. De modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal, ou seja, todo cristão é um sacerdote. Isso o habilita a ministrar diante de Deus. E nesse sentido não há diferença entre o membro e a liderança. Ou seja, o membro, o pastor, né, as lideranças têm essa mesma função, esse mesmo ministério, que é o ministério de ser sacerdote. Daqui a pouco nós vamos explicar o que significa ser sacerdote na Nova Aliança. E aqui nós destacamos também que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Então, ou seja, todos são sacerdotes, né? Esse aí é o ministério de todo cristão, mas também na igreja Deus escolhe determinadas pessoas para exercer ofícios específicos. Ou seja, uns vão ter chamado para pastores, outros para evangelistas, outros para diáconos, outros para levitas, outros para intercessores, né? Várias funções que cada membro do corpo vai exercer na igreja. Amém? Então, nós podemos dizer que o ministério universal é ser sacerdote. Mas os ministérios específicos, Deus ele vai escolher cada um para exercer estes ministérios. Dito isso, já podemos avançar para o tópico 1. Tópico 1 tem como título Ministério Sacerdotal de todo crente. Agora nós vamos aprender o que é ser sacerdote, né? Qual é esse ministério sacerdotal que a Bíblia fala que aí envolve todo crente? Nossa missionária Geni também está aí, né? Geni Aparecida, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Subtópico 1, irmãos, o sacerdócio no Antigo Testamento. Subtópico 1, sacerdócio no Antigo Testamento. Aqui diz, a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então aqui nós vamos ver algumas diferenças do sacerdote, né, da função de sacerdote no Antigo Testamento, e nós vamos ver como que é essa função de sacerdote, esse ministério sacerdotal no Novo Testamento. Irmãos, no Antigo Testamento, primeiramente, né, essa função de sacerdote, ela era ali estipulada na esfera familiar. Ou seja, cada família tinha ali o seu sacerdote. Nós vemos na história de Jó, quem não se lembra, né? Na história de Jó, a Bíblia fala que Jó, ele orava e ele intercedia por todos os seus filhos. Ou seja, Jó era o sacerdote do seu lar. Ele intercedia ali pela família, pelos seus filhos ali. Ele exercia esse ministério sacerdotal. Ali, com algum tempo depois, né, quando o povo de Deus começou a crescer, se multiplicar, e Deus separou Israel como nação, e ali, quando Deus separou Israel como nação, aí Deus começou a estipular ali o ministério sacerdotal, irmãos, em famílias específicas. Ali, através da tribo de Levi, na família de Arão, a família de Arão era uma família ali da onde saíam os sacerdotes. Na tribo de Levi, né, tinha que ser a tribo específica de Levi, e da família de Arão. Ali eram levantados sacerdotes, irmãos.
Então, primeiro nas famílias, né? E depois na tribo de Levi e na família de Arão. Estipulava esses sacerdotes. Isso na antiga aliança. E aí nós já vamos passar para o subtópico 2, para nós falarmos um pouquinho como que é agora esse ministério sacerdotal na nova aliança. Amém? Como que o Novo Testamento nos ensina esse ministério sacerdotal. E daqui a pouco nós vamos entender melhor como é que é tudo isso. Subtópico 2, diz assim, ó, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como o tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos a comunhão direta com Deus. Então, o que nós temos que entender aqui? Como que era o sacerdócio no Antigo Testamento, né? O sacerdote era aquele que intercedia diante de Deus. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele oferecia ali sacrifícios de animais mortos. Não é verdade? O sacerdote, ele oferecia sacrifícios de animais mortos. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como que é? No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. No Antigo, além deles oferecerem sacrifícios de animais mortos, eles ofereciam esse sacrifício e eles intercediam pelo povo. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha ali o templo que foi construído. Primeiro era o tabernáculo, né? Depois o templo. O tabernáculo ele era constituído ali do pátio, era constituído do lugar santo e também constituído do Santo dos Santos. No lugar santo, só os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Agora, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote é que poderia entrar. E só uma vez por ano esse sumo sacerdote poderia entrar ali. Para oferecer sacrifícios pelos seus pecados, mas também pelos pecados do povo. E só uma vez por ano. Agora, no Novo Testamento, irmãos, como que é? No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. E no lugar da gente oferecer sacrifícios de animais mortos para Deus, hoje em dia somos nós que nos oferecemos como sacrifícios vivos para Deus. Aqui diz na lição, ó. Como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo como sacrifício vivo. E aí nós ministramos o louvor com o fruto dos nossos lábios. Nós intercedemos pelos outros também e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Essa é a função dos sacerdotes no Novo Testamento. Se oferecer como sacrifício vivo. Não é mais animais mortos, agora é nosso corpo como sacrifício vivo. Louvar a Deus, proclamar as virtudes do mundo vindouro, anunciar, né, chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz e também manter comunhão direta com Deus, irmãos. Essa é a nossa função no Novo Testamento. A função do sacerdote é diferente da do profeta, né? O profeta, ele recebia de Deus e ele comunicava aos homens. Recebia de Deus e enviava a mensagem para os homens. O sacerdote, ele recebia ali todas as necessidades dos homens, do povo, né, das pessoas, e levava até Deus. Veja que é um pouco diferente. Agora, olha só. No Antigo Testamento, Jó, ele era o sacerdote da sua família. Nós também, o homem, né, o cabeça, o homem, ele pode ser o sacerdote e o profeta da sua família também. O homem também tem essa função de ser o sacerdote e também o profeta da sua família. Ou seja, o varão, o homem que é o cabeça, ele recebe de Deus e ministra na sua família, mas ele também ali pega todas as necessidades da sua família e leva diante de Deus. Recebe de Deus e leva até a família a mensagem de Deus. Mas também ele ali identifica todas as necessidades da sua família e leva diante de Deus também. Então veja que o homem, como cabeça, ele pode exercer essa função de sacerdote e de profeta na sua casa também.
Você, varão, tem essa missão de ser o sacerdote e o profeta da sua casa. Você vai se sacrificar, você vai oferecer sacrifícios de louvor para o seu Deus, e você também vai ali estar intercedendo pela sua família também diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Dito isso, já vamos aqui avançar para o subtópico 3. Vamos lá, subtópico 3 está aí na sua tela. Subtópico 3 tem como título Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado a figuras dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Olha só, irmãos, reparou bem o título? O título diz assim, ó, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Irmãos, no catolicismo romano, o único que era considerado sacerdote era o Papa, né? O único que era considerado sacerdote na doutrina, né? No ensino católico, no catolicismo. O único que é considerado sacerdote é o Papa, né? Os padres são considerados sacerdotes, mas não o povo, né? Nós vemos que nós temos um entendimento diferente. A Bíblia fala que todos nós, hoje em dia, todos nós somos sacerdotes. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Veja que no ensino católico as pessoas vão se confessar diante de quem? As pessoas vão se confessar diante do padre, né? Mas nós não entendemos assim, né, irmãos? Nós entendemos que hoje em dia o véu foi rasgado. Como eu disse, o sacerdote no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Ali ele tinha que se consagrar, tinha que estar ali sem pecado, né? Sem pecado é impossível, né, irmãos? Como é pecador. Mas ele tinha que estar consagrado a Deus. Ele tinha que estar ali totalmente ali dedicado, consagrado, separado para Deus. Era perigoso até ele morrer lá dentro, se ele estivesse ali na prática do pecado. Então ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Jesus Cristo morreu lá no madeiro, e quando ele foi sacrificado, quando tudo foi consumado, vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que é o véu do templo, pastor William? O véu do templo era uma cortina. Essa cortina era uma cortina muito forte e era uma cortina muito grossa. Nenhum ser humano era capaz de rasgar essa cortina. Segundo os estudiosos, se pegasse ali 2 carros de bois e amarrasse esse véu, amarrasse essa cortina, amarrasse uma ponta num carro e uma ponta na outra, e os 2 carros de bois fossem em direção opostas, ainda assim não conseguiria rasgar esse véu de tão grosso que ele era e de tão forte que ele era. E este véu, ele fazia a separação do lugar santo para o Santo dos Santos. Era um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Então havia uma separação. O povo não poderia entrar. Quando Jesus morreu, se sacrificou, ele entregou seu espírito e tudo foi consumado, esse véu ele se rasgou de cima a baixo. Isso significa que eu e você, hoje em dia, nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós não precisamos de mediadores nessa terra. Nós não precisamos do homem como mediador. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, mediadores homens, nós não precisamos. E nós temos, lá em Hebreus vai dizer, que nós podemos entrar com plena confiança, convicção de fé, com a nossa mente limpa, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje em dia nós temos acesso direto, irmãos, ao Santo dos Santos. Não precisamos mais de sacerdotes nenhum, nós somos o sacerdote. Amém? Então no catolicismo existe essa diferença. O Papa é considerado sacerdote, os padres são considerados sacerdotes, né? Mas ali os membros da igreja não são considerados sacerdotes. Mas nós vemos que na Bíblia nós somos considerados sim, reis e sacerdotes. Amém? Então essa doutrina bíblica, beber uma aguinha aqui, irmãos. Então essa doutrina bíblica, ela foi resgatada na Reforma Protestante. Creio que a maioria dos irmãos
conhecem, né, a Reforma Protestante, quem não conhece, estude mais um pouco sobre a Reforma Protestante, onde ali Martinho Lutero foi usado ali, irmãos, para identificar várias coisas erradas, várias doutrinas erradas, vários ensinos errados, né, na Igreja Católica. Ele era um padre, mas ele identificou ali vários ensinos errados na Igreja Católica, irmãos, e ali ele fez a sua tese, né, as suas 99 teses, e ali fixou ali na porta do templo, na porta da igreja, irmãos. Ali ele teve uma revelação da palavra de Deus, uma revelação ali do Espírito Santo. Ele achava que ele era salvo por obras, ele achava que tinha que pagar penitência, ele achava ali que tinha que sacrificar o seu corpo. Eles achavam ali, irmãos, que tinham que dar alguma coisa, né, ali para ter o perdão dos seus pecados, as indulgências que eram chamadas. Eles achavam que tinham que oferecer indulgências para terem os seus pecados perdoados. Eles achavam que era o padre ali que perdoava os seus pecados. Ali ele começou a estudar a Bíblia, e ali ele lê um trecho da carta de Romanos, onde diz assim: o meu justo, ele viverá pela fé. Aí as escamas dos olhos caíram, né? As escamas caíram dos seus olhos, e ele entendeu que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então ali, irmãos, ele foi usado grandemente para produzir no mundo todo a Reforma Protestante, e nós somos baseados até hoje nessa Reforma Protestante também. Como eu disse, todos nós somos sacerdotes, e nós vamos ler um texto da Bíblia que confirma isso, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá vendo aqui, ó? Nós somos casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? Todos nós, hoje em dia, podemos oferecer esse sacrifício como sacerdócios, né? Oferecer para Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, eu creio que já ficou bem entendido essa parte. Então, nós já vamos aqui avançar para o tópico 2. Tópico 2 já está aí na sua tela e tem como título a estrutura ministerial do Novo Testamento. Subtópico 1, o ministério quintuplo. Irmãos, agora nós vamos estudar sobre este ministério, o ministério quintuplo, né? Que nós vamos aqui ver que envolve pastores, profetas, evangelistas, mestres, né? Vou colocar aí na sua tela e você vai entender melhor. Olha só. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quintuplo da igreja. Apóstolo, agora nós vamos ver aqui, né, essas funções na igreja, esses ministérios na igreja, né? Esses dons ministeriais. Olha só, apóstolo é alguém enviado em uma missão. Esse é o apóstolo. É alguém enviado em uma missão. Tem alguns requisitos, irmãos, para o chamado de apóstolo. Nós não vamos falar aqui um por um, porque senão não dá tempo. Mas você que tem sua revista aí na sua casa, você se aprofunde mais na sua casa. Você que tem a revista, né? Por isso que é importante ter a revista. Tem interesse, porque vai do interesse de cada um, irmãos. O estudo bíblico, ele vai do interesse de cada um. Nós fazemos aqui a nossa parte, né? Nós estamos aqui, né, toda terça, graças a Deus, estudando. Nós fazemos um resumo da revista, mas você não pode esperar receber tudo mastigadinho, não. Você tem que ter interesse, você tem que ter curiosidade, você tem que ter vontade de aprender. Então nem a revista nós não lemos toda aqui não, porque não dá tempo. Então tem alguns requisitos, né, para o chamado do apostolado. Eu creio que em outra lição nós podemos abordar melhor cada requisito desse. Porque aí você vai entender, pastor William, tem apóstolo no dia de hoje ou não tem? Tem ou não tem? Não é hoje que nós vamos abordar isso. Mas você pode também estudar, né? Você pode se aprofundar cada vez mais na sua casa também. Então, o apóstolo significa isso. Alguém enviado em uma missão. Nós vemos que os apóstolos no tempo de Jesus, irmãos, eles foram testemunhas oculares de Jesus, né?
Eles viram Jesus, eles foram testemunhas oculares de Jesus. Então, olha só, temos também o profeta. E quem é o profeta? Profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Você fala em nome de Deus? Você também é um profeta. De certa forma, você é um profeta. Você não precisa só ter revelações do futuro, né? Você não precisa só saber o que vai acontecer no futuro, não. A partir do momento que você é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e fala em nome de Deus também, você também é um profeta. Agora aqui diz também, nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Então, essa característica também faz parte do profeta. Trazer uma revelação do futuro, irmãos. É claro que existe um ministério específico, o dom específico do profeta. Mas todos nós podemos, em algum momento, receber também uma revelação de Deus, condizente com o futuro, daquilo que vai acontecer. Todos nós podemos também receber. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, como eu digo, não precisa você ter o dom da cura para você ser usado para curar. Se Deus quiser te usar para curar, se você ter fé, se você orar, você pode ser usado para curar. Você não precisa ter o dom de maravilhas para Deus operar em algum momento na sua vida, te usar como um canal de milagres. Você não precisa ter o dom da revelação para Deus te usar em algum momento na revelação também, Tudo vai de acordo com a vontade de Deus e o propósito dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor até distribui os dons também da maneira que lhe apraz. Glória a Deus. Então todo crente está capacitado, nós vamos ver isso lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, que todo crente está capacitado para curar, para expulsar demônios, para ter autoridade de Deus. Porque todos nós, hoje em dia, somos sacerdotes também de Deus, Então vamos lá. E aqui vai falar também do evangelista. Pastor, quem é o evangelista? Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Olha só, irmãos. O ministério do evangelista é centrado, é focado na salvação de almas. Tem pessoas que têm esse chamado específico, que são ganhadoras de almas. Sempre tem ali várias e várias almas, milhares de almas se rendem, através do chamado do evangelista. Mas veja que a glória não é do evangelista. A glória é de Deus. Deus levanta profetas, apóstolos. Deus levanta evangelistas, pastores e mestres. Ele dá o dom, mas a glória é todo dele. Amém, irmãos? Nunca podemos aqui exaltar o homem, porque a glória e os dons são todos dele, Vem dele. E aqui na letra D, pastores e mestres. Aqui diz, o pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre de ensinar. Olha só, o pastor, ele apacenta, ele cuida, ele alimenta, ele protege. E o mestre, o que o mestre faz? Ele tem um chamado específico de ensinar. Qual a diferença, irmãos, do mestre? Olha só, o mestre, ele tem uma diferença. O mestre é aquela pessoa que tem a capacidade de aprender e de ensinar. Ele não somente aprende, mas ele ensina também. Porque muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos esse chamado, nós podemos até aprender. Mas na hora de ensinar, nós não vamos conseguir. Não é verdade? Às vezes você aprende alguma coisa, mas na hora que você tenta ensinar, aí você tem dificuldade de ensinar, As coisas mais básicas você até consegue. Mas aquelas coisas mais difíceis, irmãos, aí você não consegue. Muitas vezes você se embaraça. O mestre não. O mestre, ele tem a capacidade de aprender e ele tem essa facilidade também, um dom. Ele tem o dom de transmitir de uma forma que as pessoas entendam. Amém? Essa é a diferença. Tem pastores que são mestres, amém? E tem pastores que não têm esse chamado específico para mestre, mas tem o chamado de apacentar, de cuidar, de pregar a palavra. Agora o mestre é o chamado específico também. Tem pessoas que pregam ensinando e tem pessoas que ensinam pregando, Faz parte também dos ministérios de Deus aí. E eu quero, irmãos, ler aqui, eu falei que ia ler Efésios, capítulo 11, e é importante ler essa parte aqui para os irmãos entender algo interessante na carta aos Efésios, capítulo 11, e nós vamos ler até o 16. Olha só. Diz assim, e ele mesmo, ele quem? Deus, Jesus. Porque a Bíblia fala, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Então está falando de Jesus. E aqui fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores. Repare que é o ministério quintuplo, né? Que aqui mostra cinco ministérios. É um ministério, mas 5 funções diferentes, né, irmãos? O ministério sacerdotal. Então, note, irmãos, uma coisa fácil de decorar é os 5 dedos, né? Hoje é porque... Essa mão aqui é melhor. Hoje é porque eu não vou me lembrar direito, irmãos. Não vou me lembrar, faz muito tempo que eu estudei isso, mas qualquer dia eu trago aqui de volta, irmãos. Cada dedo aqui nós podemos lembrar, né, de um ministério. O ministério dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, né, pastores e mestres. Aqui nós vemos, né, 5. E aqui, irmãos, nós vamos ver que cada um tem uma função. É igual o polegar, ele representa um desses ministérios. É porque eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas o polegar representa de um desses ministérios, porque o polegar é o que toca em todos, ó. É um ministério que toca em todos. Agora eu não me recordo, né, se é o apóstolo, se é o pastor, não me recordo. Qualquer dia eu trago aqui de volta. Mas veja, ó, o polegar toca em todos os outros ministérios. O indicador, eu lembro que é o ministério do profeta. Esse aqui eu lembro, que é o ministério do profeta. Porque o profeta muitas vezes apontava o dedo, né, e dizia, assim diz o Senhor. Mas note que quando o profeta ele aponta um dedo, tem 3 dedos apontados para ele, né? Então é aquilo que a palavra de Deus fala. Tire primeiro a trave do seu olho antes de reparar o defeito dos outros, né? E tem o ministério também, esse dedo do meio, né? Tem a sua função, tem a sua representação também. Como eu disse, eu não vou lembrar agora, é o maior de todos, mas eu não vou lembrar agora, né? Qualquer dia eu trago de volta. Tem também o dedo anelar, que é onde tem a aliança, que significa uma aliança com Deus. E eu lembro também que o ministério do mestre representa o ministério aqui do dedo mindinho, que é o menor de todos. Mas não é menor em sentido de importância, irmãos. Menor por quê? Muitas vezes, quando você quer pegar algo, você tenta tirar algo de um lugar difícil, você não consegue com os outros dedos, né? Mas com o dedo mindinho, ele consegue alcançar ali um lugar muito difícil, o dedo mindinho. Consegue tirar coisas de um lugar difícil, né? Essa é a representação do ministério do mestre. O mestre, ele consegue tirar coisas de um lugar difícil. Como assim, pastor William? Por exemplo, às vezes você lê um texto 2, 3, 4, 5 vezes e você não consegue ali, né, identificar, ter uma revelação. O mestre é diferente. O mestre, ele lê o texto, ele lê o mesmo texto e ele consegue ter ali uma revelação, irmãos. Ele consegue tirar ali explicações maravilhosas, né? Um texto difícil, ele consegue ali tirar coisas desse texto difícil. Amém? Então é mais ou menos assim os 5 dedos. Como eu falei, não me recordo perfeitamente, mas qualquer dia nós vamos trazer de volta aqui para os irmãos entenderem melhor. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos para o subtópico 2. Sim, irmãos, vamos terminar de ler o texto, né? Vamos terminar de ler o texto aqui de Efésios, capítulo 11 em diante, porque é importante. Aqui no versículo 12 vai dizer, ó, por que Jesus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Por que ele levantou? Tem um propósito, né? Aqui diz, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Note que a Bíblia nos chama de santos, né? Nós somos santos, mas não somos perfeitos. Então aqui os santos, eles são aperfeiçoados. Somos santos no sentido de separados, mas precisamos do aperfeiçoamento. Então, através desses ministérios é que Deus, ele vai aperfeiçoar a sua igreja. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para isso que ele levanta. Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a construção do corpo. O corpo, ele vai sendo construído à medida que nós caminhamos com Cristo. Amém? A sua vida espiritual, ela está sendo construída. Por isso que é muito perigoso as pessoas desistirem. Às vezes a pessoa ali no começo da construção já desiste. Às vezes outras pessoas, quando está no meio da construção, desiste. Agora o que é pior também... Tudo é ruim, né, irmãos? Tudo é ruim. Mas o que assim, é mais difícil de muitas vezes a gente, né, entender, aceitar, é que às vezes as pessoas estão tão perto, estão tão próximas de Deus aperfeiçoar, de Deus concluir a obra, de Deus terminar a obra. Às vezes Deus está ali no acabamento. É igual uma obra na sua casa, né? A obra na sua casa tem a fundação, que é o alicerce. Tem a construção, né? O levantamento das paredes. Mas tem o acabamento também. Colocar ali a cerâmica. Colocar ali as louças, né? Irmãos, o acabamento. Às vezes o crente está ali no acabamento, irmão. Só falta o acabamento e ele desiste. E aí perde a bênção, né? É como nadar e morrer na praia, irmãos. Por isso que nós nunca podemos desistir. A construção no começo é difícil. No começo tem que fazer a base,
É um trabalho muito árduo, gasta muito material também, né, para fazer uma base bem sólida, de concreto mesmo, firme, uma base firme. Dá trabalho, né? A construção também, a edificação é difícil. A construção, o fundamento já é difícil, né? A construção também, levantar as paredes, né, irmãos? Ter aquele trabalho todo, colocar o telhado, também é difícil. Colocar uma cobertura, isso muitas vezes cansa, é cansativo, é fadigante. Às vezes junta muita sujeira, muita poeira, não é verdade? Você não vê a hora de acabar ali com a sujeira, com a poeira. É assim na nossa vida espiritual também. Para termos o nosso fundamento, a fundação, nós temos que começar ali, irmãos, ter uma comunhão com Cristo. Começar ali, aprofundar mais na palavra, crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia fala sobre os dois alicerces. Um construiu a casa na areia, outro construiu na rocha. Construir na rocha é você ter mais conhecimento da palavra. Praticar a palavra de Deus. Não só conhecer, né? Não é somente conhecer, é praticar a palavra de Deus também. Este é o fundamento, é isso que vai nos afundar, vai nos fundamentar, né, irmãos, em Deus. E aí vem o crescimento também. O crescimento, a Bíblia fala que é crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, na oração e na palavra e oração. Não adianta só oração, você tem que estudar também. Tem pessoas que oram muito, mas não querem estudar. Tem pessoas que querem muito poder, mas não querem o ensinamento da palavra. Mas não adianta também você só ler, só ficar naquele formalismo, não. É ler e orar. É aprender a palavra e orar também. Aí você vai crescer na graça e no conhecimento. Mas exige renúncia, exige sofrimento, exige dedicação, exige comunhão, exige você separar o seu tempo. Por exemplo, o estudo bíblico aqui é 1 hora, 1h10, 1h15. Agora pergunta se é todos que querem. Pergunta se é todos que têm essa paciência. Pergunta se é todos que gostam. Pergunta se é todos que têm prazer, irmãos. Não é. Uma pregação. Às vezes as pessoas gostam muito do louvor na igreja. O louvor é algo que mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa emoção. O louvor é uma bênção. O louvor é de Deus. Mas às vezes a pessoa gosta tanto do louvor, mas na hora da palavra já não quer ouvir a palavra. Já não tem paciência para a palavra. E eu quero te dizer, irmãos, a palavra é o fundamento de tudo. A palavra é o fundamento até do louvor. Para o louvor ser cristocêntrico, o louvor tem que estar baseado na palavra. O louvor não veio primeiro que a palavra veio primeiro que o louvor. A palavra, irmão, sempre existiu, a palavra ela é eterna. Jesus Cristo falou, no início era o verbo, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no início era o quê? A palavra. Tudo se originou através da palavra. Então a palavra é o fundamento de tudo, é o mais importante de tudo, é a palavra de Deus. Amém? Por isso que é perigoso. As pessoas que não têm prazer na palavra de Deus, às vezes não conseguem crescer espiritualmente. Vamos lá, versículo 13. Então o objetivo é esse, para edificação, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tá vendo a importância? Chegar à unidade da fé, ter o conhecimento do Filho de Deus e chegar a homem a crescer até ao momento de ser um homem perfeito. Homem perfeito no sentido aqui, irmãos, é no sentido de ser aperfeiçoado. Porque nós sabemos que perfeito mesmo só na glória, né? Mas no sentido de ser aperfeiçoado. E aqui, a medida da estatura completa de Cristo. Se alguém me perguntar, Pastor William, Jesus ele quer que a gente cresça até quando? Até quanto? Falar, não, irmãos, não é muito não. É só até você alcançar a medida da estatura completa de Cristo já tá bom. Né? É igual se alguém perguntar também, Pastor William, eu tenho que orar quanto tempo? Não precisa ser muito não, irmãos. A Bíblia só manda orar sem cessar. Orar sem parar. Não precisa ser muito. É só orar sem parar. Amém? Então aqui, Efésios 4,14, né? Diz assim, ó, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por isso que existem muitas pessoas que às vezes não se firmam em lugar nenhum, não se firmam em ministério nenhum, às vezes são meninos ainda. Não pode ouvir nada, não pode falar nada, não pode ser exortado, não pode ser corrigido. Meninos. E às vezes são levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, tudo que ouve acredita. Às vezes chega um falso profeta ali, dá uma profetada, uma falsa revelação ou um ensino errado. A pessoa acredita. Por quê? Porque não está crescendo na graça e no conhecimento.
E aqui fala, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ou seja, as pessoas são enganadas. Existem muitas pessoas mal intencionadas, pessoas astutas, né? Falsos profetas, falsos mestres. E essas pessoas fatalmente vão ser enganadas. Então aqui no versículo 15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, para encerrar, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então eu tenho a revelação dessa palavra, né? Que essa revelação, irmãos, é que o corpo, ele se autoconstrói, ele cresce junto, né? Ele cresce junto, ele cresce na comunhão e ele cresce no ensinamento de Deus. Glória a Deus! Dito isso, já vamos avançar aqui para o subtópico 2, que diz o seguinte: o serviço dos diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. O sentido do verbo grego diaconeu é servir. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. É servir a Deus. Não tem como nós dizermos que nós estamos adorando a Deus se nós não servirmos a Ele. Até a adoração é uma espécie de serviço. Sabe, irmãos? No Antigo Testamento, quando falava ali que ia prestar serviço a Deus, estava falando de adorar a Deus. Era oferecer sacrifício a Deus, era orar, era interceder, era adorar a Ele, glorificar. O serviço está ligado à adoração. Às vezes a pessoa pensa que serviço é só limpar a igreja, varrer a igreja, né? Ou às vezes ir ali fazer um evangelismo, só fazer obras. Não, o serviço está ligado à adoração. Quando nós estamos adorando, nós estamos servindo. É claro que não é só adorar também. Não é só dar glória a Deus. Vem também a parte da ação social, né? Vem a parte também da ação ali na igreja, a comunhão na igreja, o serviço da igreja, né? E vem a parte também da ação social, tudo isso. Mas o serviço é uma espécie de adoração ao Senhor. E foi para isso que nós fomos chamados. Aqui continua dizendo, ó, por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidem as igrejas. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, só para os irmãos entenderem melhor, né, o que é a função do diácono, o que é a função do presbítero também. Presbítero era aquelas pessoas mais experientes, né, irmãos? Pessoas mais experientes, pessoas mais vividas. E o presbítero é a mesma função do pastor. Quando você vê presbítero na igreja, é a mesma função do pastor. Pessoas mais vividas, pessoas mais experientes, pessoas mais sábias. Por isso que é perigoso. Hoje em dia, muitas vezes pega-se ali um jovem de 20, jovem de 19, de 18 anos, que não teve muita experiência ainda, que não ali adquiriu muita maturidade ainda, que não adquiriu muita sabedoria ainda, e às vezes pega uma pessoa e já unge ele para presbítero. Será que isso está certo, irmãos? Será que isso é bíblico? Biblicamente falando, será que isso está certo? Quando nós olhamos para a Bíblia, os presbíteros eram os mais experientes daquela época, amém? Então muitas vezes nós precisamos estudar mais, aprofundar mais. Como eu falei, né, nós não vamos ter tempo aqui para falar mais sobre apóstolos, cada um especificamente, mas é bom a gente estudar, se aprofundar, porque existe ali uma discussão muito grande, né? Hoje em dia existe apóstolo, não existe mais apóstolo, mulher pode ser pastora ou mulher não pode ser pastora, tem várias discussões. E isso divide opiniões também, divide entendimentos. Então muitas vezes é importante cada um procurar pesquisar, porque você não vai estar perdendo tempo. Pelo contrário, você vai estar investindo cada vez mais na sua vida espiritual e no conhecimento de Deus e das coisas concernentes ao reino. Como eu sempre dou este exemplo, né? Como eu sempre dou esse testemunho, irmãos. Desde que eu comecei a estudar a palavra de Deus, minha vida só melhorou. Desde que eu comecei a estudar essas revistas, estudo bíblico, me aprofundar, eu agradeço a Deus, irmãos, que eu tenho, toda terça-feira eu tenho esse compromisso, né, de dar o estudo bíblico. Eu agradeço, porque isso me ajuda muito. Nossa irmã Francisca Maria, né, Deus abençoe Francisca Maria, o Francis, né, e toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu agradeço a Deus que eu tenho esse compromisso toda terça-feira.
É como eu falei, não importa quem vai se interessar, quem vai querer, pra mim não importa. Eu, de qualquer maneira, eu agradeço a Deus porque eu tenho esse compromisso. Porque todas as vezes que eu tô estudando, eu tô me enchendo. Às vezes eu tô ali meio desanimado, né? Às vezes eu tô ali, irmãos, com algumas aflições, algumas lutas. Mas quando eu começo a estudar a palavra de Deus, a palavra começa a me enchendo. E eu conheço pessoas assim também, que já exerceram esse chamado de estudar, exerceram esse chamado de ensinar, mas que pararam. E depois que pararam, irmãos, a pessoa só esfriou. A pessoa foi largando as coisas de Deus. É assim, sabia? Se você abandonar o seu ministério, o ministério que Deus tem na sua vida, os seus dons, os seus talentos, se você abandonar o propósito que Deus tem na sua vida, isso vai te esfriar. Você vai se tornar uma pessoa fria, você vai se tornar uma pessoa desinteressada pelas coisas de Deus, vai chegar um momento que você não vai nem querer saber mais. Não importa qual é o seu ministério, qual a sua função no corpo, não importa. Mas se você abandonar a sua função, vai chegar um momento que você vai esfriar, vai se desinteressar, vai chegar um momento que você não vai querer saber mais. Então o conselho que nós damos, irmãos, prossiga. Nessa terra nós não podemos nos importar nem com vivas e nem com vaias. Nem com quem está aplaudindo, ou quem está vaiando, quem está se interessando, ou quem está criticando, não importa, irmãos. O que importa é você fazer a sua parte. É você prosseguir para o alvo, que o galardão não vem do homem, o galardão ele vem é de Deus. Nosso evangelista Marcos Costa está aí. Deus abençoe o evangelista Marcos, né? Deus tem usado o evangelista em várias igrejas, né? Para levar a palavra, para ganhar almas para Jesus. Acompanhei ali pelas redes sociais várias almas, né? Que foram ganhas para Jesus em pleno carnaval. Então isso é uma bênção de Deus, irmãos. Isso é algo de Deus. E isso é algo que nós precisamos também para continuarmos firmes até o fim. Amém? Glória a Deus. Então não desista do seu chamado. E se você acha, pastor, eu acho que eu estou muito parado. Irmão, se levante. Deus, ele está procurando quem está disponível. Aliás, eu já até ouvi uma pregação que dizia isso, né? Deus, ele não está procurando multidões. Ele está procurando quem está disponível. Você está disponível? Então é você mesmo que Deus, ele quer usar. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. Deixa eu colocar aqui no próximo slide e nós vamos avançar, irmãos. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Vamos lá, tópico 3 para nós encerrarmos aqui essa lição de hoje. As qualificações para o ministério. Subtópico 1, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Como eu falei, irmão, só algumas, né? Estamos resumindo também. Mas não deixe de estudar na sua casa. E nós vamos ter muito tempo, é muito estudo bíblico ainda, né? Enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter muito tempo para estar aprofundando cada vez mais. Então aqui diz, ó, aqui listamos algumas dessas qualificações para o ministério, né? Não apegado ao dinheiro, só não pode ser, né? Apegado ao dinheiro, avarento. Jesus, ele falou, cuidado com a avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, aqui diz, não seja avarento. Tem que ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então aqui fala a questão do testemunho, irmãos. Dar um bom testemunho. Não é a pessoa ser perfeita, que perfeito ninguém vai conseguir ser. Não é que a pessoa não vai ter pecados, porque a Bíblia fala que se nessa terra a gente disser que não temos pecados, nós nos fazemos de mentirosos. Mas é a questão da pessoa ter um bom testemunho para dar. Amém? Não ter acusações contra ela, né? Porque já pensou? O pastor tá ali pregando, ensinando. Aí alguém chega e fala, aquele pastor que tava pregando ali, ó. Eu conheço a vida dele, ele é assim, ele é assado, vai trazer o que? Escândalos, né? Isso pode fazer com que uma pessoa caia. E Jesus Cristo, ele falou, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Era até melhor amarrar uma corda no pescoço ali e se jogar, né? Ou seja, Jesus Cristo até falou, é melhor a pessoa morrer do que fazer um dos meus pequeninos cair. Então é algo muito forte, né? É algo que nós temos que ter bastante cuidado mesmo, porque Deus, ele vai cobrar também quem faz o próximo cair com os escândalos que acontecem. A Bíblia fala que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Então vamos lá, subtópico 2.
Continua aqui, ó, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado à sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, ou seja, né, que se ira facilmente. Então o que acontece, irmãos? Aqui tem a ver com temperamento. Tudo isso aqui tem a ver com temperamento. Então, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que Deus ele não retira, ele não elimina o nosso temperamento. Não. Mas Deus ele nos ensina a ter domínio sobre o nosso temperamento, a ter equilíbrio, a ser pessoas equilibradas. E o que nos dá o equilíbrio? O que nos dá o equilíbrio é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus desenvolvido em cada um de nós. E o fruto do Espírito é o que nos dá o equilíbrio. Amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio, né? Esse é o equilíbrio que nós precisamos e nós conseguimos através do fruto do Espírito. Então não é eliminar o temperamento, mas é controlar o nosso temperamento. Deus ele usou pessoas de vários temperamentos diferentes. Pedro era explosivo, né? Nós temos ali Tomé que só cria vendo, só acreditava se visse, né? Nós temos ali João, que depois ele foi chamado profeta do amor, mas teve uma situação que ele queria tocar fogo em Samaria, né, irmãos? Então várias pessoas com temperamentos diferentes. Deus não eliminou o temperamento de ninguém, mas ele ensinou a todos a ter equilíbrio dos seus temperamentos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, irmãos. Então, dito isso, nós podemos aqui avançar para o subtópico 3 e nós já vamos estar encerrando essa nossa lição de hoje. Olha só, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus! Então, essa foi a lição de hoje, irmãos. Aprendemos sobre o ministério, as qualificações, né? Que todos nós somos sacerdotes e as funções que nós podemos exercer na Igreja de Jesus Cristo. Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha falado da sua vida e não perca, a próxima lição, lição número 8, que diz a disciplina na igreja. Vamos aprender sobre a disciplina na igreja. Amém, irmãos? Esses estudos bíblicos têm sendo abençoados, né? E espero que você não desista. Muitos até começam, mas alguns desistem, né? E a Bíblia fala que o vencedor é aquele que persevera até o fim. Então seja um vencedor também e Deus ele vai estar te dando a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero agradecer a todos que participaram, né? E, irmãos, os irmãos que assistem, muitas vezes é importante, né? O irmão, às vezes, a gente vê um comentário depois da live. Então, os irmãos que assistem, os irmãos que entram, né? É importante, muitas vezes, botar um amém, um comentário, né? Agora, porque não aparece aqui sempre. Mas os que não aparecem, né? Que às vezes a gente não fala o nome aqui, não aparece. Os irmãos nos perdoem, porque nem sempre aparece aqui, depois que eu vou ver os comentários dos irmãos, né? Então nem sempre eu sei quem está assistindo, mas a gente agradece todos que estão assistindo, amém? E que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém. E graças a Deus, e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas